Olá, nono ano A. Mais uma aula de ciências aí, continuando na nossa introdução ao estudo de química. E na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o compartilhamento de elétrons, tá? Vamos começar por um tipo de ligação, não vamos ver todas de uma vez. A cada aula eu pretendo explicar para vocês um tipo de ligação diferente. E nós vamos começar hoje entendendo como é que acontece a ligação iônica, como é que ela acontece e em que tipo de átomo que pode acontecer. Vamos lá? Então, pessoal, como eu disse para vocês, vamos entender um pouquinho agora das ligações iônicas, tá? Quando a gente fala de ligação iônica, significa que íons estão sendo trocados para que aquele átomo, aquele elemento químico consiga ficar o mais estável possível. Para quem não lembra, um átomo ele tem partículas próprias, tá? Bem ao centro, no núcleo do átomo, a gente tem os prótons representados pela carga positiva, temos os nêutrons que não têm carga nenhuma, e ao redor na eletrosfera nós temos os elétrons, que são representados pelo sinal negativo, tá? Então não podemos esquecer. Prótons positivos, sinal de mais, nêutrons não têm carga, carga nula, tá? Ficam no núcleo. E ao redor, na eletrosfera, temos elétrons representados pela carga negativa. No caso dos gases nobres, nunca ultrapassando o limite de número máximo de elétrons. Então, quando isso acontece de haver compartilhamento de elétrons, tá? Ou por perca ou por recebimento de íons, a gente vai chamar de cátions. Lembra que lá na frente eu enfatizei para vocês uma coisa muito importante: o elétron representado pelo número negativo e o próton pelo número positivo. Então, o que isso quer dizer? Significa que quando eu perco um elétron, se eu perco um elétron, significa que o meu número de prótons vai ser maior. Se o meu número de prótons vai ser maior, logo eu vou ter o que eu chamo de cátion. Ou seja, se eu perco um elétron, eu sou chamado de íon do tipo cátion. Se eu ganho um elétron, eu sou chamado de íon do tipo ânion. O que isso quer dizer? Se eu perdi um elétron, eu tenho mais prótons, e os prótons são positivos. Agora, se eu recebo um elétron, significa que meu número de elétrons vai ser maior, representado pelo menos. A quantidade disso de elétrons perdidos ou recebidos determina a quantidade de sinais que vocês vão colocar aqui em cima. Por exemplo, se eu tivesse perdido 2 elétrons, eu iria representar pelo Na mais. Se eu tivesse recebido 2 elétrons, vamos lá. Como eu estava explicando para vocês, aqui o Na ele é o símbolo do sódio, o F ele é o símbolo do Flu. O sódio ele vai ter 11 prótons, o Flu ele vai ter 9. Então, se eu for distribuir nas camadas eletrônicas que eu estava contando para vocês, no caso do sódio, na primeira camada são 2. Na segunda, eu tenho no máximo 8. 2 com 8, 10. E aí, para a próxima camada só ficaria 1, mas eu não posso ter uma camada só com 1. Então, o que é mais fácil? Eu perder esse 1 elétron ou eu ganhar os que faltam? É muito mais fácil eu perder esse elétron. Agora, observem aqui o exemplo do Flu. O Flu, o número atômico dele é 9, então isso significa que ele tem 9 prótons, 9 elétrons. Distribuídos nas camadas, como é que ficaria? Ficaria 2 na primeira camada, certo? E 7 na segunda. Agora, nesse caso aqui, o que é mais fácil? Eu perder todos os 7 ou eu receber o que falta? Eu receber o que falta. Então, nesse caso, eu vou ter um ânion. Então, aqui nessa imagem, claramente a gente consegue ver, ó. Aqui, nesse caso, seria o elemento químico com 3 elétrons. O que é mais fácil? Na primeira camada ele tem 2, na segunda ele só tem 1. Mais fácil ele perder esse 1 elétron para quem esteja precisando só de 1, para que assim os dois fiquem estáveis. Então, na ligação iônica, ó, mais uma vez, ó, aqui eu tenho a primeira, a segunda, a terceira camada. Na terceira camada só ficou 1. O que é mais fácil acontecer para o sódio? Que ele perca esse elétron, no caso aqui está sendo comparado ao cloro. Se o cloro tinha 7 na última camada, é muito mais fácil ele ganhar 1. Ganhar 1 de quem? Do sódio, tá? Então, no caso, ó, o sódio vai ser representado pelo mais,
porque ele perdeu um elétron, ou seja, ele ficou com um número de prótons maior. E o cloro, ele vai ser um ânion. Por quê? Porque o número de elétrons vai ser maior do que o número de prótons.